Né? Outra coisa, outro pilar importante é o objetivo em comum. Então, as pessoas, os casais, seja um homem ou uma mulher, sejam duas mulheres ou dois homens, é muito importante quando buscam ter um objetivo em comum. Muitas vezes a pessoa não tem porque nem sabe que é importante. Ambos precisam, em algum ponto, olhar para a mesma direção. Ontem eu achei tão bom. Eu atendi um menino, né? Ele é brasileiro, mas estava lá no Egito. É um sonho meu conhecer o Egito. Ele ainda brigou, parece que ele falou que vai ficar lá até dezembro, se não me engano. Falou, vem pra cá que eu vou ser lá nas pirâmides do Egito, né? Seja conhecer as pirâmides do Egito, fazer um cruzeiro, construir uma casa, comprar um carro novo, mas que ambos vibrem naquele ponto em comum. No entanto, raríssimos casais, na verdade, eu conheço só o Tiago e a Aline, daqui, que fica pregado dia e noite, 24, 48 horas por dia, eles não brigam e eles não enjoam. Mas, trabalham na mesma coisa. Então eu demorei. Fato verídico. Fato verídico comprovado, né? Por todos. Muitas testemunhas aí. Sabe? Então, quando a Aline, né, já trabalhava aqui, ela já está aqui, vai fazer 4 anos. E o Tiago estava sempre por aqui, mas não trabalhava aqui. Tiago, em setembro, faz 2 anos que ele é o gestor daqui, que ele realmente é contratado pelo Instituto. Então, quando eu fui pensar em contrato, eu falei, gente, o moço já fica muito aqui, mas depois ele vai ter que ficar, né? Ele não tem opção de sair e fazer outra coisa. Aí eu falei com a Aline, Aline, eu tô preocupada, porque às vezes você quer arrumar uma coisa, você arruma um problema, né? Porque aí nenhum nem outro. Ela falou, Marta, Tiago fica muito aqui, porque nós temos quase 20 anos de casados e a gente não, porque agora já tem, mas antes não tinha ainda. Falou, e a gente não fica longe. De jeito nenhum, é o tempo todinho, onde um tá, o outro tá também. Sabe? E realmente é verdade, porque eu pensei, falei, né? Isso é difícil. Porque na maioria das vezes as pessoas precisam, né, tanto a mulher quanto o homem, para manter o relacionamento, eles precisam ter os seus objetivos pessoais. E muitas vezes as mulheres precisam ir lá, né, conversar, vai para um clube, vai para alguma coisa onde está com outras pessoas sem o parceiro. E o parceiro sair também, né, lá para o futebol, para bater papo com os amigos, e, enfim, para outras coisas, ou que seja para uma outra empresa, uma outra atividade, onde ambos buscam combustível para somar no relacionamento, para ter assunto, né? Para ter assunto, para ter elementos. No caso deles, eu percebi que não tem uns elementos deles mesmo, sabe? Dá tudo certo. Mas na maioria das vezes nós precisamos, né, sair. Agora, quando o casal, né, uma coisa que eu acho muito interessante, eu já fui casada, né, 2 vezes, então, o pai das crianças, eu fiquei casada há só 3 anos e me separei com 23 anos, 22 anos. Me separei com 22 anos. E me casei 6 meses depois, fiquei casada há 20 anos. Então, mas mesmo nos períodos onde meu relacionamento estava difícil, eu não gosto de ficar longe do marido. E tem mulher que fica, fala, ai, vontade que fulano viaja. Fala, quando fica 30 dias, fala, meu Deus, se eu tiver casado com um homem que eu quero ficar 30 dias longe dele, eu não quero ele, não. Eu quero um outro que eu quero ver todo dia, sabe? Né, doutora? A gente fica longe, mas dá uma saudade danada, né? Não é? Você tem quantos anos de casado? 24. 24. Então, quando a gente ama, você tem aquela conexão, né? Mesmo quando estava reunião, eu falo, gente, não sinto a falta daquela pessoa, né? Então, observe, o que nós precisamos, estávamos falando de você. Né? É coisa boa. Então, as ruins a gente fala escondido. Então, é importante a gente observar o que eu preciso fazer para gostar de estar com essa pessoa, gostar de estar com essa mulher, porque não é só as mulheres não, os homens também. Outras vezes a gente precisa olhar através da constelação. Eu já vi casos de pessoas cujo papai foi embora, então essa mulher sempre conseguia ter relacionamentos com homens que não permaneciam em casa, que estavam sempre viajando, indo embora. Então a gente vê isso muito nas constelações. Então, quando a gente observa que não é uma postura que você consegue mudar, um padrão de comportamento que você consegue mudar, é porque tem um pano de fundo ali, que a gente precisa olhar para conseguir fazer diferente. Então, temos a cumplicidade, objetivo em comum,
né? E a química íntima, a química sexual. Então, o que difere, eu brinco, falo assim, o que difere nós com o nosso marido ou a nossa mulher, de nós com os nossos amigos, né? É a intimidade. Porque todos podem ser parceiros, pode te dar orientação, pode te escutar e tal, você pode brincar, você pode viajar, não sei o quê, mas o que difere é isso. Então, se num relacionamento de parceiros, de idade de vida ativa sexual, isso não acontece, o casal precisa buscar ajuda, né? Buscar ajuda profissional, seja constelar, muitas vezes a constelação ajuda, outras vezes é na medicina, enfim, fazer alguma coisa para que esse relacionamento tenha essa vibração, essa conexão, sabe? O terceiro pilar é esse, tão importante quanto a cumplicidade. Em relação à conexão íntima, nem todas as pessoas dão certo, digamos assim. E principalmente um casal precisa conversar, né? Aquilo que a pessoa gosta, de que forma que ela gosta, e não querer impor só a sua vontade, né? Há pouco tempo, uma pessoa, né? Eu acho que foi na live, ele reclamando que ele queria namorar mais, né? E eu gosto, é todo dia, e não sei o quê, né? Eu falei, menino, presta atenção. Muitas vezes é muito melhor a qualidade do que a quantidade, né? Então vamos observar, será que isso está muito bom? Porque às vezes, quando muitas vezes, né? Assim, um excesso de intimidade, muitas vezes é uma coisa muito automática. Então a gente precisa ver como que o meu parceiro prefere, como que a parceira prefere, para que nesse relacionamento íntimo haja a cumplicidade. Percebe que a cumplicidade, ela entra dentro do relacionamento íntimo, ela entra dentro do objetivo em comum. É a parte mais importante do relacionamento de casal. Agora, deixa eu só olhar quanto tempo que eu já tagarelei na cabeça de você. Olha, eu falei que era 30 minutos, já está inteirando 30 minutos. Agora, é importante realmente a gente perceber como que eu vou me tornar mais feminina. Como que eu vou concordar com o masculino. Eu só me torno mais feminina quando eu concordo com a minha mãe, as minhas avós. Quando eu olho para o relacionamento das minhas avós e concordo com aquilo exatamente como foi. Quando eu sinto pena da minha mãe, quando eu considero que ela é vítima do meu pai, ou as minhas avós, faz com que eu me afaste disso. Quando nós observamos, né, o relacionamento dos nossos avós, dos nossos pais, e observamos dentro de nós qualquer tipo de julgamento, podemos saber que isso está interferindo na nossa relação de casal, interferindo na nossa conexão com determinados tipos de pessoas. Então, quando eu sempre me conecto com homens que me traem, olhe para você e para o seu sistema. O que aconteceu lá? Quando eu me conecto sempre com homens que desqualificam a mulher, porque tem também, né? Que desqualificam, eu falo os homens como vocês, homens que estão aqui, homens que desqualificam, homens que buscam um encontro desse aqui, já estão num nível acima, né? Num nível acima de tudo isso que nós estamos falando. Então é importante observar aquilo que se repete na minha vida. Olhe para suas tias, para suas avós, com quem isso aconteceu e qual é a sua postura interna em relação àquilo que aconteceu. Como você se sente quando você lembra que a vovó foi assassinada pelo vovô, quando você se lembra que o vovô abandonou a vovó com um monte de menino e foi embora. Como você se sente? Você fica com dó do seu pai ou da sua mãe que ficou pequeno, sabe? Muitas vezes é porque morreu também. Entende? Nós precisamos olhar as histórias dos relacionamentos da nossa família para nós compreendermos por que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento. Então, sempre que nossos relacionamentos se tornam relacionamentos difíceis, olhe para dentro de nós, por que eu estou atraindo isso? Qual é a minha experiência, o que eu tenho que aprender com isso? E quando a gente aprende, aquilo para de acontecer. Pode vir outros problemas, aquele resolve, tá? Deixa eu ver o que mais que eu acho. Outra coisa que tem surgido muito aqui nos últimos tempos, tanto nos alunos de formação quanto pessoas que falam com a gente.
muitas vezes a pessoa mostra-se aqui, a pessoa tem medo de relacionar-se. E isso muitas vezes tem a ver com assassinatos de mulheres ou de homens, tá? Às vezes a mulher matou o marido, né, que é o ancestral da pessoa que tem medo de se relacionar, ou o marido matou a mulher. Então, por isso é importante muitas vezes fazer a árvore genealógica, vai trazer para nós muitas identificações, muitas coisas em relação a isso. Em relação à percepção. Porque aquilo que nos conduz, né, o Freud já dizia, que nós somos dominados por tudo aquilo que a gente rejeita. Então, se eu rejeito ou se eu não sei, então vem também aqui nas constelações a gente percebe que não importa se você está rejeitando porque você não quer ou se você está rejeitando porque você não sabe. Tá? Então essas rejeições, esse não saber gera também a dificuldade nos relacionamentos. Outra coisa importante, Marta, muitas vezes a pessoa pensa assim, né? Já perguntava para o Peste, né, e pensa também, Marta, por que você fala muito mais para as mulheres? Porque está nas nossas mãos, tá? Está na mão das mulheres, do feminino, as maiores possibilidades de que os relacionamentos deem certo. Então, uma outra questão que muitas vezes os homens sentem medo e não querem essa mulher, é quando essa mulher praticou abortos provocados, com pílulas do dia seguinte, com DIU de cobre, ou com aborto mesmo de outra forma. Então o homem, quando ele olha para aquela mulher, por mais que ela seja bonita e que ela já esteja gente boa, né? Ele olha assim e pensa, nossa, que mulher linda, enfim. Mas a alma dele sente medo de que ela venha a assassinar os filhos dele também. Então isso surge muito, dificultando os relacionamentos. Então eu gosto bem de falar assim, não adianta ficar falando, é por causa da questão financeira, é porque não se respeitam, é porque não admiram um ao outro, né? Porque o que acaba muitas vezes, o desejo sexual é a falta de admiração, né? Muitas vezes. Enfim, então não adianta falar esses detalhes se a gente não fala um pouco das causas. Então quando a gente ouve isso, né? E a pessoa teve abortos naturais, principalmente os provocados, né? Os naturais não geram medo. Ou quando a gente sabe, nossa, na minha família realmente teve assassinatos, então a gente começa a incluir isso. Em relação às crianças que nós abortamos, né? Eu não abortei não, mas assim, quem já abortou crianças, então procura observar quantas, sinta dentro do seu coração, são seus filhos, sinta quantas são e dê nomes e dê lugar e honre essas crianças, inclua elas. Então sempre, por mais que a gente tenha tido a liberdade de ser estúpidos, nós temos a terceira liberdade de ter compreensão e fazer algo bom com aquilo que nós fizemos contra a vida. Tá? Sim. Marta, nos dias atuais, né, onde as mulheres estão trabalhando, às vezes até mais do que alguns homens, isso é fato, né? Essa questão da energia, porque nós temos que ter um equilíbrio, mas tem muita mulher com a energia masculina subitando. Isso também ocasiona, né? Sim, por isso que eu sempre falo. Repele, né? Sim, mas a gente precisa dar conta. Não existe campo. Você falou pra mim que você já fez constelação, então você conhece, né? Quando você vai representar aqui, né? Vamos supor, você está aqui num campo de constelação. Você está num campo. Depois você não sai dele e entra no seu próprio campo. Vamos supor que alguém convidou você para representar. Você foi lá e entrou no campo do sistema familiar de alguém que você está servindo como representante de constelação. Aí você sente uma dor, você chora, você entrou numa outra toada, não foi? Aí a pessoa fala muito obrigada a todos, você volta lá para o seu lugar. Você não volta para o seu lugar? Você saiu daqui, não saiu? Então, nós como empresárias, empreendedoras, executivas e etc, e CEO ou chefe da cozinha, não interessa o que você faça, saiu dali e vai para outro campo. A gente não pode, pode, né, se quiser, mas dá ruim, mas pode. Você vai para casa com o campo da empresária, sabe? Deixa esse campo lá no lugar. Você continua sendo empresária, mas você não dá conta de ir para outro campo? Dá. Entende? Se você tem que coordenar equipes, ali você tem que tomar decisão e coordenar e muitas vezes mandar até, né? Falou, faz isso, não sei o quê. A hora que você chegou, saiu dali,
Você não pode identificar o seu companheiro com os seus subordinados ou pessoa da sua equipe. É isso. A gente dá conta. Por isso que está muito mais na mão das mulheres. Porque os homens são representados pelo número 1, né? Aqui, eu sou 1. Se você põe assim 1991, tá um risquinho assim, você já sabe que é 1991. A mulher é o 2. Porque nós somos o movimento. Entende? A mulher, tanto que o 2 é arredondado. Nós temos, né, coisas mais arredondadas. A gente tem curvas. A gente tem cintura, né? Por isso que é jogo de cintura. Jogo de cintura não é dar um jeito de coordenar as coisas. E por que é na cintura, gente? Né? Por que a mulher faz com que o homem consiga olhar para a direção que ela quer com jogo de cintura e não assim, vire a cara para cá. Aí ela não vai. Mas mexe a cintura para ver se ela não vai. Então a gente precisa saber isso e querer. Porque a gente quer mandar. Aí o homem que parece homem não aceita isso, não. Assim, é um texto conhecido, até bíblico, mas assim, para entender mais, assim, aprofundado. O texto fala assim, a mulher sábia edifica, a mulher tola. Então esse jogo de cintura, essa questão de edificar é justamente essa questão da mulher entender isso e conhecer o seu campo. E é isso que você falou, né? Então aqui não tem essa questão de rigidez, porque senão vai acontecer a disputa. E quando a mulher no campo dela entra em conflito com o campo masculino, né? Aí dá mal. Então, exatamente. Esse jogo, né, de cintura significa, se o feminino quer estar bem com o masculino, seduza ele o tempo todo, né? Mas no caso desse movimento, nós falamos número 1, né? Ele não se moveu. O fato das mulheres estarem mais masculinas não está deixando o homem um pouco mais com energia feminina, né? Às vezes, mas o homem que é alinhado com o masculino, com o pai, não fica feminino. Porque às vezes a pessoa vem numa gestação gemelar, um homem numa gestação gemelar com uma menina, exemplo, é o que eu já vi muito, em homossexuais mesmo, ou pessoa que tem uma energia mais feminina mesmo que não seja homossexual. E aí a irmãzinha morre lá no início da gestação. Ou o contrário, às vezes é uma mulher que vem com um irmãozinho gêmeo, homem, que morre no início da gestação. Então fica identificada com aquela pessoa, do sexo diferente, e tem essa energia. Mas não é tanto o fato, não é o fato das mulheres se masculinizarem que os homens estão ficando femininos, sabe? Muitas vezes estão largando pra lá mesmo, porque, né, o homem que parece homem. Porque não é todo homem, né? Como diz a Wilma, tem homem, né? E tem uns bananas mesmo, né? Certinho? Eu tô nesse caso que você acabou de falar agora. Há 3 semanas atrás eu fiz a constelação e a consteladora começou a trabalhar. Eu já não vou fazer alguma coisa com você. Eu tinha um irmão mais velho da minha mãe que perdeu antes de mim, mas na hora identificou o irmão gêmeo e um menino. Então falou, tá aí um pouco dessa característica, você chama muito ele, ele tá querendo ser reconhecido. Aí eu já venho trabalhando com você aqui. Na verdade, não são os irmãos, preste bem atenção, não são os irmãos que estão sem saber, eles não precisam e não querem ser reconhecidos, não. Quem precisa reconhecer somos nós, entendeu? Ninguém quer nada, está tudo bem, entendeu? Eu existo. Ela falou assim, Michele, como você não sabia, você veio se sentindo muito sozinha. Pois é. Sozinha, querendo fazer por dor e mostrar para dor, eu tenho muito isso. E eu tenho um pouco dessa masculinidade, um pouquinho, mas aí... À medida que você inclui o seu irmão, aí você fica só no seu lugar. Então, e outra coisa, seu primeiro irmão morreu, foi? Foi. Parte de mãe, É seu primeiro irmão? Tanto faz. Não, porque pelo sistema do meu pai, se fosse normal contando, seria a 4ª filha. Então você é a 4ª. Quando eu fiz a constelação, eu sou a 8ª. 8ª? Então, porque morreram outros mais. Entende? É importante a gente mudar essa fala. Tipo assim, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, entendeu? Porque quando a gente perde, ele vai lá e
né? Eu brinco, falo assim, no supermercado, na feira, no mato, onde você perdeu ele, sabe? Então, é muito melhor falar, né, morreu mesmo ou não está mais em vida, sabe? Porque perdeu é um verbo, mas assim, perdeu é uma coisa que você não pode ter, entende? Hã? Fala de falta. Então, a gente precisa ir arrumando esses verbos que geram mau efeito. Por exemplo, eu quero quebrar esse padrão. Isso é péssimo. Né? Eu sei que vocês não falam isso, mas tem uma pessoa, menina, mas tem gente que fala isso daí. Certinho? Meus amores aqui do Instagram, então vai ficar aqui, salva essa livezinha, falando sobre relacionamento e logo, vocês já sabem, eu tenho falado, que eu vou fazer o lançamento da maratona, o relacionamento dos sonhos, tá bom? E lógico que vocês sabem, eu vou fazer uma maratona, vai ser maravilhoso, cheio de técnica. E eu tenho um curso Relacionamento dos Sonhos. Já tem tempo que eu não lanço ele, mas eu senti que vocês estão precisando melhorar, para vocês casar, para vocês melhorar os casamentos de vocês, tá? Então, beijo! Vamos pegar esse... Oi, gente, aqui, ó, vocês estão aqui pisciando. Pode ficar, Aline, vem cá, você tá bonita. Ai, a Aline tá bonita, gente, olha. Tchau pra vocês. Boa noite.